Estamos felizes porque você está aqui nessa noite. O Espírito Santo trouxe cada um de vocês, os que estão aqui presencial na igreja, na comunidade, e as pessoas que estão nos assistindo. Meu desejo e minha oração é que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender e praticar a palavra do Senhor. No tempo do fim, que é o período em que estamos vivendo, Deus continua fazendo milagres. Muitas vezes nós estamos na correria do nosso dia a dia e não percebemos o quanto Deus tem feito milagres ao nosso redor, na nossa vida. E você e eu precisa observar, identificar o poder de Deus para sermos gratos a Ele. No Brasil, existe mais de 7 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência visual. Porque hoje nós vamos falar sobre a cura do cego. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia, desse total, cerca de 580 mil são completamente cegas. Mais de 6,5 milhões apresentam a baixa visão, seja por consequências congênitas ou adquirida ao longo da vida. Estar cego, seja por nascimento, seja por perda da visão em alguma etapa da vida, é bem desafiador. A pessoa precisa aprender a ver o ambiente sem a visão. Ela precisa familiarizar-se com os sons, cheiros, tocar objetos, animais, e assim aprende a enxergar de uma outra forma. Uma imagem mental do ambiente, a pessoa cria ali onde ele se encontra, e ela se desloca pelas ruas, decide o que é perigoso ou inofensível. Saudável ou prejudicial. Sem o apoio da visão, você consegue se imaginar um dia na sua vida sem conseguir ver? É difícil, não é? Imagina, sem decidir a combinação da roupa que você vai sair, o sapato que você vai usar, confiar na indicação, na sugestão de outras pessoas, para simples práticas de vestir uma roupa, sem ver a beleza da natureza. Se você ficasse sem a visão hoje, que outras perdas você teria? O que você acha que seria mais difícil a se adaptar? Então, hoje nós vamos falar sobre o Bartimeu. Já tem música, já tem algumas mensagens que a gente já ouviu falando sobre esse homem, que em um momento de aflição, eu convido a todos que abram as suas Bíblias, Marcos 10, 46, 52. Vamos abrir as nossas Bíblias, você que está em casa também, que nos acompanha, fique à vontade, pegue a sua Bíblia, vamos folhear, vamos ler, vamos aprender e tirar lições para a nossa vida espiritual. Marcos 10, 46. Com a Bíblia aberta, vamos pedir a orientação de Deus nesse momento. Santo, Santo e Eterno Deus, estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor cresça nesse momento e que eu diminua na Tua presença. Que a mensagem dita, o milagre feito, possa acontecer nas nossas vidas, porque nós queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Abra os nossos olhos, fica conosco em nome de Jesus, amém. Então, continuando aqui, nós vamos ler a história desse homem, está aí na Bíblia, todos já encontraram, Marcos 10, 46. Então, ele estava em um momento muito difícil. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos,
e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. Clamaram então o cego, dizendo: vem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Aquele cego, ele estava à margem. Ninguém tinha a possibilidade de dar nada para ele. Mas ele tinha certeza, porque ele já ouvira falar de Jesus, e ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. O clamor de Bartimeu, então, ele foi ouvido. Ele reconheceu a necessidade de Jesus, sua condição, e sabia que precisava de ajuda. Quantas vezes nós não reconhecemos que temos a necessidade de Jesus? Quantas vezes nós precisamos clamar, mas ainda assim somos orgulhosos e não clamamos a Jesus? Bartimeu foi repreendido por muitas pessoas. Cala-te, cala-te, por que você está gritando? Deixa o mestre, por favor. Quantas pessoas, às vezes até da nossa família, as pessoas que nós amamos, fala para que nós possamos calar, para que nós possamos deixar de clamar, de orar, por alguma coisa que você tem orado há 10, 15, 20 anos, ou um ano, não sei quanto tempo, que você tem colocado algumas coisas para que Deus resolva. Esse milagre que aconteceu com Bartimeu faz com que nós possamos entender que no momento certo o Senhor passa em nossas vidas para ajudar naquilo que você já tem tempo clamando e buscando. E ele reconheceu que ele precisava da misericórdia, ele precisava da ajuda do Senhor. É interessante notar que ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente, como ele já ouvia falar de Jesus, ele tinha conhecimento dos milagres, de que tudo que Jesus já tinha operado, das pessoas, ele colocou no seu coração o desejo de conhecer a Jesus. Você tem no seu coração o desejo de conhecer a Jesus? Você tem clamado, você tem buscado e se entregado para que Jesus possa fazer um milagre, uma bênção na sua vida? Clamor por misericórdia. Ao clamar, filho de Davi, Bartimeu estava reconhecendo Jesus como Messias. Ele clamou por misericórdia, sabendo que Jesus tinha poder para mudar a sua situação. Qual é o problema que você e eu está passando hoje? Que as pessoas dizem assim: não tem jeito, não tem jeito. E você sabe que para Deus tem jeito sim.
Sabe, muitas vezes nós deixamos para colocar as coisas na mão de Deus quando não tem jeito mais. Nós precisamos reconhecer a autoridade e o poder e a necessidade de Deus nas nossas vidas constantemente. Porque depois que eu desenvolvo um relacionamento com Jesus, quando eu estiver enfrentando alguma situação que parece impossível, eu tenho a certeza de que Deus vai atuar e fazer o melhor na nossa vida, na minha vida. Persistência na oração. Muitas vezes nós oramos e achamos que as nossas orações não estão sendo respondidas, não estão sendo atendidas. Eu já orei 10, 20, 15 anos e nada acontece. Eu acho que o Senhor virou as costas para mim. Mas lá em Isaías diz que o Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem o seu ouvido surdo ou agravado, em algumas traduções, para que não possa te ouvir. Ou seja, Deus está te ouvindo. Mas o milagre acontece, a bênção vem no momento certo. Olha só, Jesus, Ele está atento ao seu clamor, ao meu clamor, às nossas necessidades. Jesus parou e disse para aqueles que estavam à sua volta, chame-o. E chamaram o cego. E eles com muita pressa falou, ânimo, levanta-te. Ele está chamando. Quando ele ouviu isso, ele está chamando, ele levantou. Não mediu esforço, lançou a sua capa e foi. Como que ele foi se ele não conseguia ver? A gente imagina que quem o estava chamando o conduziu. Mas olha só, tem um fato interessante aqui. Quando Jesus chama, nós também precisamos estar prontos para lançar a nossa capa. O que é a nossa capa? São aquelas coisas que nos prendem, que nos atrapalham, que impedem a gente de chegar aos pés de Jesus. Porque nós queremos as bênçãos, nós queremos os milagres, nós queremos a proteção, nós queremos os cuidados. Queremos tudo isso de Jesus. Mas não queremos deixar nada, não queremos mudar nada. Jesus, Ele nos aceita como somos e como estamos. Mas quando nós aceitamos a Jesus, certeza que nós sentiremos uma transformação. Algumas coisas que nós sabemos que é errado, porque nós temos entendimento que é errado, quando estamos com Jesus, nós buscamos mudar as nossas atitudes. E foi assim com Bartimeu. Ele lançou, ele tirou a sua capa e de um salto pôs-se de pé e dirigiu até Jesus. O que você quer que eu faça? Quando nós pedimos a Jesus alguma coisa, nós precisamos falar para Jesus o que nós queremos, como nós queremos. Porque Bartimeu, ele tinha traçado tudo isso. Ele tinha se colocado na presença de Jesus, mesmo sendo cego, ele não podia ver, mas a sua fé era viva. E ele estava pronto para aquele encontro. Tanto que ele estava ali naquele lugar estratégico que Jesus ia passar. E quando ele ouviu que Jesus estava chamando, e ele diz, o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus para Bartimeu, e ele respondeu, mestre, eu quero ver. Que bênção! Quantas vezes eu e você temos alguma situação e nós precisamos clamar a Jesus, Senhor, abre os meus olhos, faça com que eu veja, eu preciso tomar decisões acertadas, eu preciso resolver alguma situação, e eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer.
me ajuda. Você precisa clamar a Deus, mas você também precisa estar pronto quando Ele te dá a resposta das suas orações. Então ele disse, eu quero ver. Olha só o que Jesus demonstrou naquele momento. Atenção divina. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e parou. Isso mostra que Deus ouve as nossas orações e está atento às nossas necessidades. Convite à fé. Jesus pediu que chamasse Bartimeu, um convite para ele se aproximar. E todos os dias o Senhor nos chama. Todos os dias Ele nos chama para que nós possamos clamar, para que nós possamos buscá-lo. Ah, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Pois leia a palavra de Deus em voz alta, que você ouve a voz de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando para nós. E quando nós lemos, Deus está falando conosco. E você quer ouvir a voz de Deus? Clame em voz alta, leia, busque, porque Deus vai dar atenção para você. E Ele te convida para que você continue firme. Nossa fé nos impulsiona, nos move em direção a Jesus, confiando que Ele vai nos acolher. E Ele também nos dá uma declaração de fé. Quando Jesus perguntou o que ele queria, o que Bartimeu queria, Bartimeu foi direto ao ponto. Ele diz, declarando a sua necessidade da visão. Devemos ser específicos e claros nas nossas orações. Falar para o Senhor detalhadamente. Poxa, mas Ele não sabe o que eu quero, Ele não sabe o que eu preciso? Sabe, mas Ele quer que você desenvolva um relacionamento de intimidade, de proximidade. Que você fale abertamente o que você precisa. Detalhe seus planos, coloque na presença de Deus. E quando nós expressamos isso para Deus, Ele nos conforta, Ele nos auxilia. A cura e a transformação. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e continuou seguindo a Jesus pelo caminho. Muitas vezes, quando Jesus nos ajuda, nos abençoa, faz um milagre na nossa vida, daí nós não seguimos mais, porque nós já conseguimos o que queríamos. Não é assim. Não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos continuar sendo gratos e fazer a vontade do Pai em qualquer circunstância. A aplicação que nós precisamos colocar na nossa vida é reconhecer a necessidade de Jesus. Assim como Bartimeu, nós precisamos reconhecer nossas áreas de cegueira para que nós possamos buscar a ajuda de Jesus. Isso pode ser em qualquer área de pecado, dúvida, medo, qualquer outra forma de cegueira espiritual. É interessante que nós que estamos aqui hoje, nós todos aqui conseguimos ver. Nós não temos essa deficiência física. Pode ser que alguém que está nos ouvindo em casa tenha, mas nós estamos bem. Mas e a nossa vida espiritual? Como está? Você está cego espiritualmente? Pois abra a palavra de Deus, clame a Deus, se agarre, porque Deus, Ele está à disposição. Clame por misericórdia com fé, não importa quão difícil seja a situação. Clame ao Senhor com fé, persista naquilo que você precisa alcançar. Muitas vezes nós ficamos chateados, porque quando pedimos alguma coisa,
não acontece como nós queríamos. Mas vamos crescer, vamos deixar de ser criança mimada, de achar que Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Nós temos que lembrar que do jeito que Deus quer é melhor, porque nós estamos vendo o hoje, e Ele vê um todo, vê agora e também no futuro. E quando chegar em situações, que já aconteceu comigo, nós louvamos, graças a Deus, porque não aconteceu daquela forma com que eu queria, com que eu imaginava que ia ser. Porque Deus está no controle de tudo. Então hoje responda ao chamado de Jesus. Quando nós sentirmos o chamado de Jesus, nós devemos responder. Se você está sendo chamado hoje para ouvir a voz de Jesus, nós vemos lá em Deuteronômios, em várias passagens, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Confie, acredite, seja transformado e siga Jesus. Permita que o poder de Jesus transforme sua vida. E em seguida, siga-o. Eu sempre, quando leio a Bíblia assim, que eu vejo Jesus naquela formação dos discípulos ali, ele falava assim, vem e siga-me. Mas como assim, seguir alguém que não conhece? Naturalmente a gente entende que todas as pessoas já conheciam Jesus de alguma maneira. Já o admirava, já o seguia, já acreditava, já esperava. E aí Jesus chamando, fazendo esse convite, só confirma a fé de cada um de nós. E hoje é o convite que Jesus faz para cada um de nós. Siga-me. A história da cura de Bartimeu é uma lembrança poderosa do amor, compaixão, poder de Jesus. Sua resposta ao clamor de Bartimeu nos encoraja a sermos persistentes. Que ninguém nos cale quando nós nos colocarmos aos pés de Jesus clamando, nós possamos persistir em nossa fé e confiar plenamente em seu poder para transformar a nossa vida. Que possamos, como Bartimeu, reconhecer a nossa necessidade, clamar por misericórdia, responder ao chamado de Jesus. Porque muitas vezes nós entristecemos a Jesus, porque Ele nos chama dia a dia, e nós não entendemos que Ele está nos chamando. E entender que Jesus se preocupava com a salvação das pessoas, isso é maravilhoso. De alguma maneira, em meio à cegueira física, Ele precisava de Jesus. Você, eu hoje, de alguma maneira, na nossa cegueira, qual é a sua cegueira? Você não tem cegueira física, você não tem cegueira espiritual. Clame a Deus, para que Deus abra os seus olhos, para que Deus cure você, para que Deus faça com que você entenda a que ponto que você precisa mudar. E olha, eu não consigo mudar sozinho. Precisamos, de fato, da ajuda do nosso Deus. Para sair do estado de cegueira espiritual, o desejo de ver Jesus precisa ser estimulado. Sabe, irmãos, todos os dias nós precisamos recorrer à palavra. É como eu disse, se você quer ouvir a voz de Deus, clame mais alto todos os dias, lendo a palavra. Dessa forma, Deus estará falando com cada um de nós. Hoje em dia, muitos de nós já foram ou ainda são criticados por demonstrar abertamente a nossa fé viva em Deus. Quando a gente se depara em alguma situação que outra pessoa tem um pensamento diferente, as pessoas nos criticam. E muitas vezes é pessoas que a gente ama, amigos, vizinhos, lá do trabalho, lá da faculdade, não sei. E as pessoas tentam silenciar a gente, querendo convencer você de não continuar com a sua fé viva. Mas lembremos disso, que mesmo
que as pessoas façam com que a gente queira nos silenciar, que nós possamos entender que Deus permanece ali e não possamos deixar que ninguém faça com que nós nos distanciemos do nosso Deus. A cegueira física não causou cegueira espiritual em Bartimeu. Que não cause também a cegueira espiritual, nem em mim, nem em você. Que nós possamos todos os dias abrir os nossos olhos. É nossa responsabilidade não permitir preconceitos, críticas, para nos afastarmos de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui em comunidade e nós, em algum momento, não gostamos de alguma coisa aqui dentro da comunidade. Mas que isso não faça que eu fique cego espiritualmente e distanciar do poder de Deus, da pessoa de Jesus, que está sempre aqui, de braços abertos para nos receber. É nossa responsabilidade não permitir que a cegueira espiritual de das pessoas que estão próximo de nós, que nós amamos, não ofusque a nossa fé. Nós precisamos ser luz, porque está lá em Mateus, Jesus falou que nós somos o quê? A luz do mundo. Então, por mais que as pessoas queiram ofuscar a pessoa de Jesus na nossa vida, que a nossa luz sobressaia tudo isso. O que você quer que Jesus faça para você hoje? Coloque na presença dele, porque ele vai te perguntar. Leia várias vezes o texto sobre a história de Bartimeu e coloque você no lugar dele, no sentido de ouvir o que Jesus está perguntando para você. Eva, Lédina, Maria, João, Antônio, o que você quer que eu faça? E você se entrega, e você fala para ele o que você quer que Jesus faça. Qual é o sentido de perguntar o que já está na cara? Será que Jesus não sabia que Bartimeu queria ser curado, queria ver novamente? É claro que ele sabia. Ele sabe os desejos do nosso coração. Antes mesmo da gente pedir, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. O que você quer que eu faça? As perguntas também podem ser feitas para intimidar e desprezar, mas não foi o caso de Jesus. Do ponto de vista divino, pelo que vimos nos milagres realizados por Jesus, as perguntas são feitas para causar reflexão e mobilizar, a pessoa a avançar naquilo que ele precisa. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle e que ele pode fazer o melhor para você. Você está disposto a entregar a sua vida a Deus e esperar que ele faça o melhor para você? Se coloque na presença de Deus. O chamado de Jesus é para todos. Jesus para nos ouvir. A resposta que ele dá a essa pergunta é aliviar aquilo que está afligindo a sua vida. Você está muito ansioso, você está em depressão, você está em estado com dificuldade na família. Qual que é a tua situação hoje? Eu não sei, eu não conheço, mas Jesus sabe. Se coloque, converse com ele. Reconheça que você precisa dele. Clame com fé. Responda ao chamado de Jesus. Não tenha vergonha de falar para Jesus que você quer que ele cure você, que ele abra os seus olhos. É desafiador. A história de Bartimeu nos desafia a ter uma fé ousada. Hoje nós precisamos ser ousados espiritualmente. Confiar em Deus e saber que ele vai nos ajudar.
Porque você sabe, se você está cultivando, se você está tendo esse relacionamento diário com Ele. E Ele está todos os dias querendo te ajudar, querendo te fortalecer. Mas Ele não é evasivo. Ele não entra sem a sua permissão. Por isso, Ele sempre diz, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você e eu ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer a transformação, o milagre que você precisa. Então, não deixe de acreditar, não deixe de confiar. Jesus, o filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Ele continua a passar pelo caminho, a passar pelas nossas vidas, pronto para nos ouvir e nos curar. Assim como curou Bartimeu, nós devemos clamar por sua misericórdia, responder ao seu chamado e seguir de todo o nosso coração, glorificando a Deus por sua maravilhosa graça, que possamos enxergar com os olhos da fé a luz que é Cristo e segui-lo todos os dias. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que você se coloque à disposição, que você não deixe de confiar, não deixe de acreditar, porque uma vez que nós perdemos a nossa fé, a nossa esperança, nós entramos em situação difícil, porque nós queremos até desistir. Então não desista, continue firme. E se você está clamando, está buscando, continue firme. Continue lendo a palavra de Deus. Continue colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Certeza que as coisas vão acontecer. Não da maneira que você quer. Não espere isso. Espere o milagre acontecer. Porque Deus tem um milagre para cada um de nós. Que nós possamos abrir os nossos olhos da cegueira espiritual. Porque assim nós vamos conseguir ver o que Jesus tem para cada um de nós. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, para todos. Oremos. Maravilhoso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, porque o Senhor é conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo continue moldando o nosso caráter, a nossa vida. Nós clamamos nessa noite, ó Deus, pela a nossa restauração espiritual. Estamos cegos em algum aspecto, em algum ponto da nossa vida, ó Deus, que o Senhor nos ajuda. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver e entender o teu poder na nossa vida. Porque o Senhor promete que o teu anjo acampa ao nosso redor. E nós precisamos ver espiritualmente as coisas, ó Pai, que o Senhor quer revelar para cada um de nós. Nos fortalece. Senhor, quantos pedidos foram mencionados aqui, quantas pessoas colocaram aí no chat, ó Deus, que precisa do teu auxílio, precisa da tua ajuda em vários aspectos da sua vida. Que o Senhor entre com a tua providência, Senhor. Abençoa essa comunidade. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te rogamos e te agradecemos por Jesus. Amém.